sobre Corinthians e Santos, o primeiro clássico do Paulistão 2022. A primeira vitória em 2022 veio, mas a expectativa das arquibancadas por uma atuação mais consistente ainda não foi alcançada. Esse é o começo de ano do Corinthians, que terá nesta quarta-feira seu primeiro clássico do ano contra o Santos pelo Paulista. O técnico Silvinho convive com críticas da torcida, que vai à Neoquímica Arena em busca de uma atuação à altura da qualidade do elenco. O Timão lidera o Grupo A do estadual com 4 pontos e chega para o clássico após empatar sem gols com a Ferroviária e vencer o Santo André por 1-0. É importante vencer, importante agora, já falando do Campeonato Paulista, um campeonato difícil. Eu tenho falado um pouco, eu tive a felicidade de ganhar 3 vezes, é um campeonato muito duro, muito difícil. Muito suado, muito competitivo, muito equilibrado. O jogo será uma busca por respostas dos dois lados. Enquanto a torcida do Corinthians quer um melhor desempenho da equipe do técnico Silvinho, a do Santos espera pela primeira vitória no estadual de 2022. Tudo vai ficar para a Neoquímica Arena, com bola rolando às 9h35 da noite. O Corinthians não vai contar com o goleiro Cássio, que testou positivo para a Covid-19. Outra baixa para o jogo é o camisa 10 William, poupado para aprimorar o condicionamento físico. Por outro lado, o Timão terá retornos importantes. O zagueiro João Vitor está recuperado de um trauma no pé direito e o meia Renato Augusto, poupado na última partida, também está de volta. A novidade na lista de relacionados ficou com o goleiro Ivan, que foi inscrito no Paulista. Um provável timão para o clássico tem Matheus Donelli, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos, Duqueiroz, Giuliano e Renato Augusto, Gustavo Mosquito, Roger Guedes e Mantuan. A gente sabe da rivalidade que tem, por ser um clássico, né? Mas a gente sabe também da importância que é, né, jogar no nosso estádio, ter o nosso torcedor do lado, procurar estar todo mundo 100%, né, para fazer um grande jogo e a gente conseguir sair com uma... Em outros momentos, Silvinho começa 2022 minimizando as críticas e defendendo o próprio trabalho, a própria história, confiando no taco. Não atrapalha nada, eu tenho a minha experiência, eu tenho toda uma construção de carreira absolutamente sólida, um treinador que eu trabalhei, possibilidade de fazer uma Copa do Mundo, que é algo fora da curva. O ambiente nosso é extraordinário, é muito bom. É aquilo que eu te falei, você já respondeu, ou seja, defino, não atrapalha absolutamente nada. E a pergunta que fica é, são justas as críticas ao técnico que comandou o time que garantiu vaga na Libertadores, que vem crescendo e que ainda nem perdeu esse ano? Se olharmos os números, em 42 jogos da era Silvinho, são 16 vitórias, 14 empates e 12 derrotas, aproveitamento de 49,2%. Dos últimos treinadores que passaram pelo Timão, apenas Fábio Carille em 2019 e Wagner Mancini em 2021 foram demitidos com aproveitamento superior ao de Silvinho, que segue no cargo, com moral interna e pressão externa. E aí? Bom, vamos começar com o Chico Lang. Chico Lang, essa pressão, você não acha que está um pouco exagerada? Afinal de contas, o Corinthians não perdeu. Esse final de semana foi o único time grande que ganhou. Não, não está exagerada. Ela é justa. Ela é justa. Se o Silvinho hoje perder um jogo de truco, ele está fora do Corinthians. O corintiano não aguenta mais o Silvinho, porque ele sabe muito bem que ele não é um técnico à altura do time do Corinthians. A diretoria do Corinthians é teimosa, está levando o rapaz, ele até doente ficou. À beira da loucura, coitado. Até doente ele ficou. Agora, na beirada do campo, ele está mais louco ainda do que ele já era. Coitado. Ele está falando sozinho, tá se perdendo na direção técnica do Corinthians. Mas o Corinthians está ganhando, Chico. O Corinthians está ganhando porque tem um bom elenco, tem bons jogadores, estão resolvendo. Então não precisa de técnico. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Tem time que não precisa de técnico mesmo. Nossa, o Corinthians está tão bem assim? Não, não está bem. Mas tem jogadores que se entrosarem, o técnico vai fazer a menor diferença. Eu me lembro muito bem de times que jogavam até sem técnico. O São Paulo, do Tele Santana, você vai falar para mim, o Tele Santana foi um grande técnico. Foi, mas quem resolveu as coisas dentro de campo? Eram jogadores.
É o tal negócio. O Miller, que trabalhou com a gente agora, que está em outra emissora, ele fala, ele conta. Às vezes ele mandava para ele fazer uma coisa, ele fazia outra. Porque eles em campo percebiam... mas o nível dos jogadores era outro, né? Mas o nível dos jogadores do Corinthians é para isso mesmo. Eles podem, dentro de campo, mudar, de repente, toda uma tática que foi combinada. Mas são jogadores acima dos 30, nem sempre vai contar com todos os jogadores e é importante a figura do treinador. Eu entendo que o Silvinho é um técnico novo, um técnico que ainda está em processo de maturação, né? Talvez possa não ser o técnico ideal para o Corinthians, aí é uma questão de opinião, mas entendo que ele merece oportunidade, porque querendo ou não, o senhor pode brigar, chutar a mesa, chutar o gato, o cachorro. O Silvinho levou o Corinthians à Libertadores vaga direta. Qualquer um levava. Levou. Agora, no Campeonato Paulista. Qualquer um levava, não, senhor. Qualquer um levava, não, senhor. Mancini, aí fica fácil. O Mancini e desse para ele os reforços que deram para o Silvinho, então, o Mancini dava o título para o Corinthians. E agora, só para fechar, conhecendo o Corinthians, com essa pressão toda que existe, de parte da crítica e também de boa parte da torcida, o Campeonato Paulista é fundamental para o Silvinho. Se não ganhar o Campeonato Paulista, Michele, posso me equivocar, o Silvinho não continua. E esse próximo clássico que vai ter aí, Santos e Corinthians, os dois técnicos estão com a corda no pescoço. Sim. Porque se o Carille perder para o Corinthians, já perdeu uma vez, né? O último jogo foi 2-0 para o Corinthians, e na Arena. E lá quase derrubaram ele. Que você sabe que o jogo contra o Corinthians para o Santos é decisão de campeonato. Verdade, isso é verdade. O Corinthians não, mas para o Santos é. E o Corinthians, com a pressão toda que está em cima do Silvinho, se perde do Santos lá na Arena, lá na Neoquímica Arena, a pressão sobre o Silvinho vai crescer em muita. O Corinthians acaba de divulgar a lista de relacionados, então tem boas novidades, né? Os retornos de João Vitor, zagueiro que foi poupado contra o Santo André por causa de um trauma no pé, e do Renato Augusto, poupado também por controle de carga. Os dois voltam e muito provavelmente voltam ao time titular, mas o William está fora do clássico desta quarta-feira contra o Santos, poupado contra o Santo André por controle de carga, mais uma vez fica fora, e o que o Corinthians explica é que é mais uma vez por esse mesmo motivo, o controle de carga. Então o William participando da pré-temporada, né? Temporada passada, é verdade, chegou com tudo meio corrido, entrando no meio do Campeonato Brasileiro, teve um problema na coxa, agora fez uma pré-temporada, então é um pouco estranho ele ficar 2 jogos seguidos fora. A gente aguarda aí mais informações, mas a notícia de momento é essa, gente. William fora do jogo de amanhã. E agora, Chicão? Eu não sei, eu estava aqui falando com o Garrafa no particular, eu acho que tem algum problema físico com ele. Quando a gente fez aquela entrevista com o pai dele no Mesa Redonda, eu perguntei justamente isso. O William tá com algum problema físico? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Então, assim, mas caramba, né? Quer dizer, é uma mera suspeita, eu não tenho certeza, eu estou só dizendo, porque não é possível, né? Não é possível. Sério? É estranho. É estranho, é uma situação estranha. É uma situação estranhíssima. Né? E que deixa, eu acho que o departamento médico muita do clube dúvida, devia vir a público e explicar direitinho o que está acontecendo. Porque estamos falando do William, cara que veio aí da Premier League, veio todo badalado, com uma história muito grande. Não pode tratar o William igual qualquer outro jogador do Corinthians, não. A torcida do Corinthians merece respeito. Garrafa, ele perdeu a potência de chute. Eu tenho reparado, ele tem aquela jogada de cortar para o meio e bater para o gol. Chico, tanto o lado direito como o lado esquerdo. Você falou uma coisa... E ele perdeu a potência do chute. O que está acontecendo com ele? Você falou uma coisa que eu penso ser fundamental e seria o mais correto. Hoje era dia de uma coletiva do Departamento Médico do Corinthians, para explicar o que está acontecendo com o William. Exato. Por que isso? Por quê? Para que não se levante nenhum tipo de questão, nenhum tipo de problema, sabe? Nego fica, não, porque, olha, tá bichado, não vai dar nada. Começa esse burburinho. O Departamento Médico do Corinthians deveria vir a público e falar exatamente o que está acontecendo. Porque é estranho. Ele já no final, ele ficou de fora da temporada. Aí ele teve férias, um período de pré-temporada, foi preservado nesse segundo jogo contra o Santo André, aí todo mundo até entendeu, falou, tá preservando, início de temporada, vai jogar contra o Santos. Aí também não joga contra o Santos, então seria mais legal, não é uma pressão, longe de desconfiar dos profissionais competentes lá dentro do Corinthians, mas estamos falando de William, uma joia rara do Corinthians, é aquele grande ídolo da torcida. É o cara que veio para fazer a diferença. Não é? E se não joga, jogou muito pouco, não faz a diferença. Então você vê que, e outra coisa, o Silvinho está insistindo bastante no GP, botou o Adson, quer dizer, são caras que jogam mais ou menos na posição do William.
Então, por que ele está insistindo tanto com esses meninos? E por quê? Porque o Willian não vai poder jogar, vai jogar 3 jogos e parar 3, sei lá. O que ele tem? Né? Eu acho que está na hora de vir a público alguém e explicar direitinho o que está acontecendo com ele. O avante do Corinthians é Luiz Adriano. Vai lá, conversa com o cara e vê o que ele quer para jogar no Corinthians. Luiz Adriano, não perca seu tempo em querer voltar para a Ucrânia, para a Rússia, para o Raio Esparta. Você tem que jogar no Corinthians e pegar o Palmeiras e meter 5 no Palmeiras. É isso que você tem que fazer. O teu lugar é no Brasil. Duílio, chega mais. Luiz Adriano, chega mais. Tá feito, camisa 9, és tu, Luiz Adriano.